Fala galera, muito bem-vindos a mais um Anchor Point, o podcast do Layer Lemonade. Hoje aqui eu tô com 4 convidados, na verdade 4 convidadas, que é uma coisa anormal aqui no podcast, né? Primeiro, ter tanta gente junto aqui, e segundo que agora vocês, meninas, né, que são meninas, são 4 convidadas, são as segundas, terceiras, quartas e quintas e sextas mulheres que participam do podcast. A primeira foi a Bruna Imai. Então vou apresentar vocês aqui. Eu estou com a Natália Okimoto, que é uma animadora 2D e 3D de São Paulo. Também estou com a Rafaela Piotto, que é uma motion designer 2D e cofundadora da Mocho.tv, que é um estúdio, né? E atualmente ela mora em Roma. Diz ela que vai voltar para Sampa. Também estamos aqui com a Cristiane Lee, diretora de arte e motion designer freelancer de São Paulo. E a Márcia Leite, mais conhecida como Marcita, motion designer, diretora de arte e ilustradora de São Paulo. Meninas, muito bem-vindas, viu? Valeu. Não é fácil, não. Quando eu peguei a Bruna Imai para conversar, eu comentei isso com ela, né? Que depois de, acho que umas 3 ou 4 edições, eu consegui chamar uma menina para o podcast e consegui gravar e falei para ela que tinha ficado muito feliz, porque é difícil, cara, encontrar umas meninas que venham para o podcast para conversar, e agora a gente está com 4 aqui, né? Para fechar a festa aqui. Outra coisa que eu esqueci de falar é que as meninas reunidas aqui, elas fazem parte do Garotas do Motion, né? Depois a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, que é um grupo, só resumindo a obra aqui, é um grupo que tem um site, né, onde as meninas podem entrar, garotasdomotion.com, e colocar seu portfólio lá. Depois vocês me explicam direito como é que funciona isso aí, inclusive para quem quiser entrar lá, tá? Para começar, meninas, é o seguinte, eu vou chamar uma por uma aqui para vocês só comentarem brevemente sobre a carreira de vocês e tal, como é que vocês começaram com motion, porque, para variar, geralmente todo mundo que trabalha com motion não começou com motion, né? Geralmente é designer, ilustrador, animador, sei lá, 3D, e acaba migrando para o motion on the fly, né? Então eu gosto de saber como é que a galera caiu no motion. Vamos começar com a Natália, que está aqui na minha lista como a primeira ali. Natalinha, como é que você começou aí com motion? Resume para nós aí esse... Eu acabei sendo levada para o motion. Eu fiz cinema, então eu fui fazer faculdade de cinema na Federal de São Carlos. Aí de lá eu me mudei para Curitiba. Na época meu irmão estava fazendo faculdade de cinema lá e eu fui editar um curta dele. Na faculdade eu me especializei em som, Foley, criação de som e pesquisa e montagem. Aí já na faculdade comecei a fazer pequenas montagens, coisas bobas e tal. Quando eu fui para Curitiba, que eu montei o curta dele, aí eu já engatei no trabalho lá, e lá eu trabalhei mesmo com cinema. Eu editava doc TV, ficção, curtas. E aí eu comecei a entrar para uma etapa de finalização, fazendo algumas piras, né, dentro de curtas e tal. Uhum. E foi lá que eu fiz essa curva para o motion, porque quando eu comecei a editar um doc TV, a gente ficou uns 3 meses trabalhando com montagem, e eu me vi, assim, completamente apertadora de botão. E aí, bem nessa época também, que eu descobri o motion. Eu não sabia, não tinha muito... Que ano que foi isso? Foi em 2008. Putz, faz tempo pra caramba. Eu entrei em 2004 no cinema, saí em 2007, 2008. Fui para Curitiba em 2008. Lá eu fiquei trabalhando. Nesse mesmo período eu conheci o motion. Aí fui fazendo tutoriais, estudando e tal, autodidata, e aí lá eu fiz essa curva. Então lá eu entrei para produtoras de publicidade e tal. Aí de lá me mudei para BH. Aí em BH foi onde eu fiquei só com motion mesmo, foquei no motion, parei de pegar, porque eu tava pegando correção de cor, de longa-metragem, tava muito no cinema, e dividindo energias para todos os lados. Aí eu foquei pro motion. E aí fiquei lá morando 2 anos em Curitiba, isso acho que era em 2012, 2010 a 2012. Aí eu voltei para São Paulo fazem 5 anos, e aí desde então, foco total no motion mesmo. E aí é mais ou menos isso a minha trajetória. Massa. Assim que eu caí. Eu me apaixonei mesmo, fui tentando, através da internet, tutoriais, que tem tudo disponível, né? Tem. E fui seguindo essa trilha. Rafa, como é que começou com essa história aí? Como é que você foi parar nessa bagunça aqui chamada motion design? Então, eu comecei na área quando eu tinha 17 anos de idade, mas eu comecei não na área de motion, mas na área de
meio de design, meio de programação. Uhum. Então, eu fazia essa programação... Eu era odiada pelos programadores porque eu fazia programação no ActionScript 3, o famoso antigo Flash. Então, eu fazia os hot sites e tudo mais. E aí, eu comecei, quando mais ou menos foi na faculdade, eu fiz design digital, na Embi Morumbi. E aí, eu comecei lá a fazer o Gil, meu namorado atual, a gente se conheceu na faculdade, tá aí, tipo, há uns 9 anos juntos. Então, eu comecei, na verdade, no Motion eu conheci pelo Gil. Ele me mostrou o que ele fazia, que era banner, na época banner em Flash. Então, eu comecei a fazer umas animaçõezinhas em banner, assim, eu comecei a gostar, ele foi me mostrando e tal, e aí eu falei, puta, da hora. E aí eu peguei um trampo, primeiro eu trabalhei na editora Abril como designer, e aí eu começava a fazer umas coisas em Flash ali, mais ou menos, eu tinha uma certa autoria, assim, para poder fazer umas coisas diferentes. E aí eu entrei na Wonderman para fazer realmente, efetivamente, só Flash mesmo e só banner. Eu comecei com banner, gente. A louca. E agora voltou com força, né? Fazer banner em GIF, né? No After. Todo mundo agora tá fazendo esse trem de novo. Agora tá fazendo os GIFzinhos estão famosos. Só que agora tá mais fácil, né? Antigamente fazendo Flash, Deus me livre. Nossa, o Flash era aquele desafio assim, era tipo, 15k, se vira com 15k e faz um banner legal aí, senão não vamos lá, 15k. Então eu me tornei técnica em fazer animação com um pouco peso. Aí depois, quando eu parti pro After, era tipo o sonho da minha vida. Meu Deus, não tenho que me preocupar com peso, meu Deus, que eu posso fazer o que eu quiser aqui. Então, tipo, foi mais ou menos essa parte da minha carreira, assim, foi indo. Daí, depois do banner, eu comecei a estudar um pouco After. Eu falei, galera, tipo, banner é legal e tal, mas eu queria sair um pouco dessa coisa de só Flash. Comecei a estudar um pouco de After. Aí eu entrei na IKQA, que era só After mesmo. E foi muito legal, porque o Brasil é um lugar muito, muito, muito massa de trabalhar. E aí eu parti direto pro After, e depois eu e o Gil, a gente abriu o Mocho.tv, que é o estúdiozinho que a gente trabalha, né? A gente tá pelo mundo aí fazendo. E aí a gente vai freelando, fazendo pelo Mocho.tv, e aí foi isso, essa carreira, assim, mais ou menos esse processo. Quanto tempo que você tá nessa área aí, só pra fazer um cálculo mental aqui? De animação? Total. Eu acho que... o total fazem 11 anos que eu tô na área, assim. 11 anos desde que eu comecei. Mas de motion, efetivamente, acho que faz uns 8 anos, assim, que era só focado em animação. Só focado em animação. Bom demais. Cris Tianili, manda bala. Como é que você começou nessa área aí? Conta pra gente. Bom, no meu caso é um pouco mais picotado, né? E eu me formei em design. Na época eu vi até uma matéria que era de animação tradicional e tudo mais, né? Tive um emprego assim meio que numa empresa de tecnologia e tal, tudo mais, fazendo design. Mas depois desse emprego, eu entrei no canal AXN, que tem lá na Venezuela, né? Uhum. Aí eu fiquei perto de 1 ano lá, trabalhando, fazendo promos e tudo mais. Aí foi, quem sabe, o meu primeiro trabalho, assim, de motion mesmo, né? Daí eu continuei na área de motion, mas trabalhando numa produtora que chama Totuma, que na época era um pouco mais conhecida, né? Que fazia mais identidade visual para a Sony e tudo mais. Aí esse foi meu último ano lá na Venezuela, né? Daí eu vim para cá, eu tô aqui, bom, fiquei 1 ano fixa na Nitro, foi meu primeiro emprego aqui em São Paulo mesmo, e depois dessa, assim, fiquei freelance até agora, né? E, assim, não dá para falar, assim, que eu, tipo, tenho tantos anos de motion, tantos anos de direção de arte. Quem sabe eu tenho mais, obviamente, anos de direção de arte, e o motion, assim, meio que tentando, né, nunca deixar. É muito difícil, né? Tipo, sei lá, a gente sabe que a profissão nossa demanda muito tempo, né? Muito... Demanda, não é brincadeira. Muito tempo e muito foco, né? Se não tiver... muito, né? Então, acho que é mais ou menos essa minha trajetória mesmo. Eu venho da raiz do design, mas não tenho uma base assim super boa de técnica, né? Então, acho que isso na hora é, tipo, o teste de fogo, né?
Bom demais. Marcinha, vamos passar para você e depois a gente abre a mesa aqui. Conta para nós, resume para nós a ópera aí. Quando eu terminei o colegial, eu não sabia muito bem o que fazer, né? Eu gosto de fazer vozes engraçadas, eu sou meio biruta, eu falo sozinha e tal. Eu pensei em ser dubladora de desenho. Eu descobri que tinha que estudar teatro e eu pensei, caralho, eu sou pobre, se eu estudar teatro eu tô fodida. Aí eu falei assim, quer saber? Vou fazer meus próprios desenhos animados. E aí eu dublo, e aí eu faço tudo. Procurar alguma coisa pra estudar animação, só que na época não tinha muito curso de animação. E o que eu conseguia pagar, né? Tipo, era, sei lá, um curso de audiovisual, aí eles misturaram o primeiro semestre com design e a galera de audiovisual. Que não era animação, era o meio do campo, né? É a mistura dos dois. E aí eu fiquei bem em dúvida, assim, então na minha trajetória eu trabalhei com um pouco de tudo, assim. Trabalhei em agência de branding, trabalhei em produtora de vídeo, trabalhei como designer que fazia tudo, sabe? Tipo, edição de vídeo, fazia filmagens, editava vídeo, fazia animação. E eu sempre gostei de fazer um pouco de tudo, ser bem multifuncional, sabe? Uhum. Isso me tira da mesmice, da rotina. O foda é que realmente, assim, você precisa de foco para você melhorar e ser muito foda naquilo, né? Então, fiquei migrando por aí. Depois de um tempo, eu fui trabalhar como diretora de arte no Estúdio Mall, que era um lugar que eu, desde a faculdade, paquerava muito, assim, porque fazia de tudo. Era bem o que eu gostava de fazer, porque eles faziam vídeo, fazia ilustração, fazia design, fazia até embalagem, que eu nunca gostei, mas fazia tudo isso. Daí eu fiquei lá trabalhando 1 ano e meio, só que foi foda, assim, eu trabalhei lá e foi, tipo, o meu segundo emprego de verdade como designer, e eu fui trabalhar como diretora de arte, cuidando de uma equipe, sabe? Eu fui meio maluca, assim, tinha uma vaga, eu mandei meu portfólio, passei não sei como, consegui, fiquei lá, tipo, quebrando a cabeça e fazendo as coisas. Então foi massa, porque eu consegui cuidar de direção de arte, pegar um roteiro e vi os roteiros das produtoras, a gente tinha liberdade de mudar, então eu conseguia pegar aquele roteiro e refazer a ideia, aí eu fazia o storyboard, aí eu conversava com a equipe, aí a gente fazia as ilustrações, aí eu apresentava para o cliente. Então, eu fiz tanta coisa lá que toda essa minha carreira, minha trajetória sempre foi misturada com fazer um pouquinho de tudo, e aí o que eu mais gosto mesmo é de trabalhar esse pouquinho de tudo dentro do motion, dentro do audiovisual, dentro do design. Trabalhei com agência de branding, daí eu pegava também animações para fazer dentro da agência de branding, mas aí eu só fazia direção de arte. Então foi bem misturado. E aí ilustrar também foi uma coisa que eu comecei a fazer, porque como eu queria fazer minhas próprias coisas, desde dublar meu desenho, eu também queria ilustrar a minha animação. E aí eu queria também trabalhar com a minha animação. Então essa é a minha missão hoje, assim. Eu quero conseguir pegar e fazer um pouquinho de tudo. Quero entender um pouco de roteiro, quero entender ilustração. É difícil porque parece que não tem o foco, sabe? Mas eu tô tentando dominar o mundo, assim. Mas é difícil mesmo. E, na verdade, é uma parada que até que acaba sendo meio que obrigatória, vamos, entre aspas também, porque não existe nada que é obrigatório nesse mundo, mas você como motion designer, né? Eu como motion designer, se a gente souber um pouco de storytelling, né? Um pouco de design, um pouco de direção de arte, um pouco de tudo, né? Aquela coisa meio onírica, assim, meio que você pega, abraça e abraça tudo, é sempre melhor, né? Você senta para animar e você tem muito mais propriedade daquilo que você faz, né? Conheço casos de pessoas que são excelentes animadores, excelentes motion designers, né? Mas os caras que sabem só animar, né? O cara é bom em animação, mas ele é bom em pegar o design de alguém para animar. O que já é um grande mérito, né? Porque não tem nada de errado nisso. Mas se você pede pro cara criar um style frame, não sai. Então é legal, né? Que mesmo que a gente queira dominar o mundo, adquirindo várias técnicas, né, e dominando várias técnicas, que é muito difícil também, né, cara? Eu, por exemplo, desisti de animação de personagem, não é minha praia, eu não tenho tempo de vida para aprender animação de personagem, então eu foquei num tipo de motion que é um pouco mais abstrato, vamos dizer assim, um pouco menos voltado para animação 2D tradicional, né? Porque eu realmente vi que meu naipe não é esse. Então eu já vou fazendo esse processo seletivo no meio do caminho. Eu falo, não, isso aqui não dá tempo, eu vou para esse aqui, porque eu não me comprometo e às vezes foco melhor em uma certa área, né? E é legal experimentar, né? Quando você experimenta um pouco de tudo, você consegue entender o que você gosta mais, o que você quer fazer melhor. E esse processo de eliminação vem exatamente disso, né? De você testar e ver aquilo que você tem, às vezes, uma inclinação melhor para fazer, às vezes aquilo que você tem mais facilidade. Uma coisa que o Alexander Sarahovsky uma vez me disse, vocês conhecem ele aí, né, o Alexander? Ele é um cara que se especializou em animação de personagem, né? E uma vez eu conversando com ele,
Ele me falou exatamente isso. Ele falou, cara, eu só especializei em animação de personagem porque eu percebi que eu tinha uma facilidade muito grande nisso. Eu falei, cara, aí ele falou, né? Vou focar nisso, porque aí se eu focar nisso aqui, acabou, né? Então, hoje em dia, o cara é chamado pra fazer esse tipo de coisa. Os caras olham pra, vou chamar o Alexandre lá porque o cara é bom em animação de personagem, né? É um especialista, né? O cara que é o profissional que se especializa num certo ponto, né? Pra não se comprometer com o resto em volta. Eu acho uma postura massa, assim, porque aí você, sei lá, pode dominar com mais facilidade uma certa coisa, porque a nossa área é muito vasta, né, galera? Vocês estão aqui, você vê, diretor de arte, designer, animador 2D, animador 3D, vocês fazem um monte de coisa junto, né? Eu acho que cada especificidade também tem um jeito, né? Tipo, por exemplo, personagem, eu acho que é um perfil de trabalho que eu particularmente acabo gostando mais, assim. Normalmente tem um storytelling mais desenvolvido, é um pouco mais estruturado, é mais, eu não sei, eu acho que tem um pouco tem mais narrativa, né? E vamos dizer assim, a peça parece que tem um... É mais gostoso de trabalhar. Nesse caso, olhando por esse lado, sim, mas tecnicamente falando é muito complicado, né? Você como animador 2D que anima personagem, você... Eu pago pau ferrado pra quem consegue animar personagem bem, porque puta merda, os caras tem que ter uma paciência de Jó pra animar personagem, né? Animar bonitinho. Não, você tá louco? Que isso, cara? Animar pose to pose é infernal, aquilo ali aquilo ali não é de Cristo, não. É o tipo de coisa assim que você tem que ter muita paciência. E eu, apesar de ser um cara muito paciente e gostar de fazer animação e ficar aqui fritando à vontade, fica naquele trem do bracinho, né? Nossa. Eu lembro quando eu comecei, tipo, tava aprendendo sozinha, assim, né? Tipo, vou se virar. Fiz a ilustração e comecei a animar, joguei no After e comecei. E aí eu passava o dia inteiro no quarto, assim, e aí, tipo, minha mãe chegava e falei, mãe, deixa eu te mostrar. E aí eu passava, tipo, alguns segundos, ela, só isso? Foda. E ela não sabe nem o trampo que dá pra fazer, né? É foda. Nosso trabalho é ingrato por causa disso. A gente faz pra 2 segundos o trabalho do cão e as pessoas, 2 segundos, né? Legal. É isso. Cadê o resto da animação, né? Cadê o resto do episódio, né? Como se a animação brotasse. Seguinte, beleza. Que não entende nada, eu falo, eu sei que crochê, assim, a gente tem que fazer pontinho por pontinho, uma hora sai. Cara, eu quando comecei a trabalhar com animação, a minha percepção sobre... Eu sempre fui um cara que curtiu ver animação, mas a minha percepção sobre animação, sobre o trabalho que dá, mudou drasticamente. Eu comecei a ficar assim, a dar muito mais valor para aquele Tom e Jerry que a gente vê na TV, saca? Aquele negócio mais banal de todos e extremamente fluido, né? Com todos os princípios aplicados de forma maestral. E aí você... Pessoas que não entendem do assunto, né? Principalmente agências de propaganda, por exemplo, quando pedem job pra gente, que pedem pra gente trocar. Eu não queria esse personagem andando desse jeito. Podia, sei lá, colocar um trejeitinho no ombro dele falando, não, filho, não faz isso. Porque isso vai ter que refazer tudo, né? Então, quando a gente trabalha com isso, a gente sabe que 2 segundos de animação é um negócio que não é pra qualquer um, né? Agora, abrindo a roda de vez aqui, né? Agora que a gente já fez essa introdução sobre vocês... vamos agora, pode falar à vontade aí, quem quiser falar, interrompe, manda calar a boca, manda ver aí, não tem, agora já não tem mais regra não. Vamos falar aqui um pouco sobre vou inverter aqui os assuntos, vamos falar sobre o Garotos do Motion, porque a gente já consegue entrar no assunto do mercado de motion para mulheres, né? Vamos lá, como é que surgiu essa história do Garoto do Motion? Porque para quem não sabe, né, o Garoto do Motion é uma iniciativa de vocês com relação a juntar, pelo que eu entendi, juntar num ponto só o portfólio de motion designers ou animadoras, né? Eu vi lá o sobre lá do site, para quem quiser acessar, pode acessar garotosdomotion.com, mas vamos lá, como é que começou isso aí? De onde que saiu essa ideia do Garotos do Motion? Eu acho que foi como uma reação em cadeia, né? Que na real foi porque eu caí numa entrevista da Rafa, sabe? Da Rafa, era Rafa, Eloy. Essa aí eu não sabia, hein? Tô sabendo agora, viu, galera? Tá vendo? Foi uma entrevista do Fodacast, sabe? Sei, sim. Eloy e você. E aí eu entrei em contato com você e a Eloy. Daí eu, mas como assim? Como que esse grupo de Pull Animation, como assim? Não sei o quê, porque é secreto, né? Então não dá pra ver. Não acha, né? Não dá, não é muito aberto, né? Daí a Rafa me indicou o link e tal, aí eu entrei e eu, nossa, mas como assim que aqui não tem nada, sabe, de grupo, não sei o quê. Aí eu, tipo, falando com a Marcita, nessa época, eu falei, vamos criar um grupo, né? A gente não tem já perto de 10 anos trabalhando na área, a gente
eu muitas poucas vezes me encontrei com mulheres, sabe? Eu acho que pode ser, tipo, mais produtoras, coordenadoras, coisa assim, mas tipo, de motion, bem estranho mesmo. Tanto é que você falou no início, né? Tipo, não tem quase pessoas para entrevistar, né? Não tem. E eu acho isso ruim, cara, porque fica parecendo que é clube do Bolinha, né? E eu particularmente, eu não curto isso. Eu conheço, pelo menos de nome, não pessoalmente, mas eu conheço um monte de animadores que são extremamente capazes. Geralmente na gringa e tal, tem a Bi Grandinetti aí, que é a nossa conterrânea também, né? Que inclusive vai estar aqui comigo no podcast. Que legal. Mas geralmente é difícil, cara, porque como tem muito pouco, você chama e às vezes não pode vir por causa de compromisso e tal, aí você não consegue entrevistar as pessoas e aí fica parecendo que tipo, você só vai atrás de homem, ou então porque realmente só existem os caras por aí, né? Por isso que eu insisti tanto, inclusive, de vocês virem aqui por causa desse tipo de coisa, porque eu acho do caralho. Eu lembro que quando eu entrevistei a Bruna Imai, ela me passou uma relação de... Eu pedi pra ela, falei, Bruna, me passa uns contatos aí que você tem, porque às vezes eu não conheço, né? Ninguém é obrigado a conhecer tudo, né? Ela me passou uns contatos, eu fiz alguns contatos e tal, acabei tentando agendar e tal, acabou não rolando. Mas pra você ver, desde aquela época, já faz quase um ano, cara, né? Tipo, não consegui gravar com ninguém. Tá rolando um movimento legal no mundo, e é no mundo, que é massa. Em todas as esferas, né? Das mulheres começarem a se encontrar. Então, por exemplo, existe um grupo muito bom de trabalho no Facebook, que é Garotas no Poder, tem Mulheres no Audiovisual. Então, dali, você começa a, tipo, receber algumas vagas, ou alguém procurando alguém. Como é que a gente começou a se falar, eu e a Ali? Foi porque tem sempre umas vagas, assim, precisamos de ilustrador, diretor de arte, motion. E aí a gente sempre via o portfólio uma da outra, assim, publicado. E aí a gente começou a se falar por Facebook um dia, e a gente viu, porra, mano, que legal! E, tipo, virei uma amiga comadre agora do café da tarde, sabe, todo mundo. E aí foi assim, foi se conhecendo pela internet, vendo o portfólio ali sempre, olhando e gostando do trabalho uma da outra, falando, poxa, eu não conheço ninguém dessa área, sabe? E aí a gente começou a se falar, e aí a gente viu como que, quando a gente fez o primeiro encontro do Garotos do Motion no passado, foi legal, porque foi muito de sopetão, ia rolar o N-Motion, e aí a gente viu que estava rolando esse movimento também do Punani no grupo de Facebook, que foi crescendo, que é do mundo, assim, de garotas do motion do mundo. Punanimation, né? Que inclusive a Bi, que é a administradora. Qual que é o nome do grupo? Punanimation. Punanimation. É verdade. É mesmo. Esse grupo também no Facebook, ele é ótimo, porque, assim, todas as animadoras fodas, assim, tipo, Anna Ginsberg, sei lá, umas fodonas estão lá, e elas comentam, e aí, tipo, tá tudo muito próximo, sabe? Depois disso, a gente viu que tem o N-Motion, a gente falou, por que a gente não marca um encontro entre as motions um pouco antes do N-Motion pra gente se conhecer? E aí a gente marcou um dia antes, numa sexta, e tipo, foram umas 10 meninas, sei lá. E aí foi bem legal, porque foi uma roda que nunca tinha se encontrado, nunca tinha visto uma da outra. E a gente começou a falar, tipo, cerveja, render, mercado de trabalho, e 3D, e não sei o que lá, tipo, bando de nerd do motion falando. Foi muito massa, sabe? Saiu uma amizade dali, sabe? Porque a gente às vezes fica trabalhando sozinho, como freela em casa, não se conhece pessoalmente, não cria nenhum laço. E dali virou amizade mesmo, assim, do tipo de contar problemas pessoais, assim, sabe? E o Garoto do Motion, ele começou então como um grupo de Facebook, foi isso, né? Na real, é um grupo de Facebook, né? Aí, com o tempo, a gente, tipo, aí pensando nas coisas, né? Mas ele continua secreto ou ele pode ser acessado por qualquer pessoa? Se eu digitar lá Garotos do Motion no Facebook não, só pode mulher. Se eu procurar, eu vou achar ele? Tipo, se alguma menina estiver ouvindo aqui agora e quiser achar o Garotos do Motion, pode entrar? Me deixa entrar. Acho assim, mas só tem que pedir convite e aí a gente verifica se é mulher mesmo para entrar. Mas você procura lá, você acha. Garotas do Motion no Facebook, você acha. Então a ideia de ter criado isso foi porque vocês queriam reunir as meninas num ponto só, né? E de coisas que a gente acha que é interessante, sabe? Levantar questões, sei lá, por que tem poucas mulheres? Por que vocês acham que ainda tem poucos portfólios muito fodas? E aí a gente foi levantando umas questões, foi descobrindo umas coisas que são muito questionadoras, assim, sabe? Por quê? Manda bala aí. Qual que é o motivo que vocês acham? Na verdade, que tipo de informação que vocês acabaram descobrindo dentro desse tipo de discussão? A gente viu que a gente passa pelos mesmos perrengues, sabe? A gente se solidarizou uma com a outra, cada um foi contando um pouco.
E a gente foi entendendo que era realmente uma coisa muito maior, não é só eu com as minhas dificuldades de enfrentar o mundo, de me consolidar, de achar meu caminho e tal. Todo mundo tem um pouco das mesmas e cada uma traz uma coisinha a mais. Então a gente foi vendo que é realmente uma gama, né, de pequenas dificuldades que a gente encontra no dia a dia, né? Porque a gente é muito criado, sendo encorajado para áreas específicas, né? Sim. E desde sempre são incentivados a serem mais tecnológicos e enfrentarem mais a rua e, sei lá, e serem mais curiosos, e as meninas vão pro balé, sei lá. Esse tipo de coisa é muito, muito bobo, né, velho? Nossa. Minha mãe sempre me deu uma liberdade de ser um pouco de tudo. Ela sempre falava, escolhe um brinquedo aí. Ela sempre incentivava a comprar o carrinho e tal. Mas eu vejo que até hoje você tem papéis que desde a infância, e que isso faz com que a gente tenha menos mulheres no mercado de trabalho, sabe? Eu acho que uma coisa que o Garotas do Motion ajudou muito. Eu ia falar, posso falar palavrão aqui? Pode falar à vontade. Eu não vou colocar bi, pode falar pra caralho, à vontade. Que ajudou, que é só uma desbocada. Que ajudou pra caralho foi muito isso, assim, tipo, eu conheci pouquíssimas durante o meu tempo de trabalho, e eu tenho, tipo, 11 anos de trabalho. Eu conheci, tipo, trabalhei com umas 3 garotas animadoras, né, no caso. Então, cara, tipo, era muito bizarro isso pra mim, tipo, o fato de conhecer tão poucas meninas pessoalmente, tão poucas animadoras pessoalmente. E aí, o legal foi que, tipo, eu tinha a minha bolha, né, a minha bolinha aqui, que tinha esse entendimento, e o Garotas do Motion expandiu muito isso, expandiu a minha bolha em outros conhecimentos que as meninas foram trazendo. Elas comentavam como era a experiência pessoal delas, falavam, mano, isso aconteceu comigo, desde pequena era assim, isso aqui, nananã. E outras falando, pra mim foi diferente, pra mim foi assim, mas acabou levando a isso, não sei o quê. Então, tipo, eu falava, cara, tipo, que demais isso, sabe? Tipo, as meninas contando as experiências delas e mostrando pra gente o porquê que tem tantas poucas meninas, sabe? Então era tipo, desde coisas pequenas, como, por exemplo, garotas que não eram incentivadas a ter criatividade quando criança, porque Sim. elas tinham que, sei lá, coisas bobas, sabe? Mas, por exemplo, tinham que perder tempo com a casa, assim, porque os pais falavam, tem que limpar a casa, enquanto os irmãos, eles poderiam jogar bola, tipo, poderiam ficar desenhando, ou poderiam fazer curso de desenho. Eram coisas bobas, assim, mas que isso acabou levando isso muito a sério no futuro delas, acabou... Molda, e se elas falavam assim... molda, elas falavam assim, eu quero ser, sei lá, ilustradora, ou eu quero ser, tipo, animadora, os pais delas já, tipo, meio que... não incentivavam, mas ficavam meio assim, sabe? Sei lá. Mas uma coisa que é bem importante de ser dita é que é a confiança, né? Exato, a sua autoconfiança, né? Nossa, assim, eu acho que a gente tem sérios problemas com isso mesmo. Mas isso é muito estranho, né? Porque a gente tá em pleno século XXI, né, meninas? A gente tá aí, todo mundo fazendo um monte de coisa aí, o nosso mundo já não deveria estar assim mais, né? Essa parada, esse tipo de coisa que vocês comentam, por exemplo, que ao ponto de precisar criar um tipo de movimento, né, para fomentar e até se encontrar, parece que a gente está no século XVIII, né? Tipo, fazendo clube de poesia escondido porque mulher não podia escrever poesia. Porque... Mas o que acontece? É que eu acho que a nossa geração, a nossa geração, falando em tecnologia, é muito nova. Tipo, a minha mãe, ela sofreu com muito machismo na época dela, e, tipo, por mais que ela trouxesse muita coisa mesmo, a mãe foi muito liberal pra mim, foi maravilhoso. Tipo, quando eu era criança, ela queria que eu fosse princesinha, mas eu queria, tipo, sei lá, uma vez eu pedi o Godzilla de presente pra ela. Tipo, eu era apaixonada pelo Godzilla, juro pra vocês. E aí eu falei, mãe, eu quero Godzilla. Ela olhou pra mim assim, ela olhou com uma cara, você quer o Godzilla? Você não quer uma... Não, eu quero Godzilla. Ela, no Natal, me trouxe o Godzilla, entendeu? Tipo, eu tenho esse Godzilla até hoje, inclusive. Então, tipo, ela via que eu era muito diferente e ela sempre me incentivou a ser como eu sou. Eu sempre desenhei muito quando criança, ela sempre me incentivou a essas coisas, mas ao mesmo tempo ela trouxe muita coisa da minha avó, né, que era aquela coisa do tipo, você tem que ajudar em casa, não sei o quê, nananã. Então, tipo, enquanto as meninas eram um pouco mais ajudando em casa, os meninos um pouco mais livres, eu sempre protestei muito contra isso, porque eu tenho um irmão gêmeo, então, tipo, eu percebi essa criação muito diferente entre eu e meu irmão gêmeo.
era muito distinto, então eu era muito rebelde, falava, meu irmão, tipo, sai de noite, eu quero sair de noite também, sabe, tipo, essas coisas. Então, eu era muito essa parte rebelde, mas ela ainda tinha um pouquinho disso, mais que ela trazia muita liberdade, ela trazia um pouco disso, então eu acho que a nossa geração, por mais que a gente esteja pelo século XXI, mais que a gente esteja, tipo, uma evolução social, uma evolução, nessa evolução e tudo mais, a gente ainda pegou muita coisa dos nossos pais e dos nossos avós. Então a gente está meio que trazendo essa coisa nova agora, né? E é tudo tão recente, né? Porque a maioria das nossas mães eram donas de casa. Sim. Imagina, nossas mães são Minha mãe tem 60 anos, cara. Ela pegou ali quase Segunda Guerra, sei lá. Então é uma época totalmente diferente mesmo, né? A gente ainda tem esse vamos dizer assim, esse condicionamento social que vem daquela época lá, né? E vai demorar um pouco ainda para varrer isso para outro lugar, né? Porque até mudar as gerações totalmente e ficar, por exemplo, a nossa geração nova, uma outra geração nova que provavelmente já vai ser um pouco mais esclarecido que nós mesmos, vai um tempo... Bom, espero que sim, né? Espero que não acabe em Terceira Guerra Mundial isso aí. Acho que nossos filhos vão ter muito mais consciência, assim, porque... Eu sei que, tipo, muitas meninas, inclusive eu, tive senso machista, sabe? Tipo, na minha adolescência, na minha infância, sem perceber, por exemplo, aquela coisa de, tipo, meninas não podem ser amigas, porque como eu era muito menininho, né, eu gostava de futebol, não sei o quê, as meninas são chatas, assim, brincadeiras chatas, e, tipo, eu tinha esse senso machista em mim, que eu fui mudando, e eu quero levar isso pros meus filhos, né, se um dia eu tiver tudo mais. Eu acho que nossos filhos vão trazer coisas melhores. Então. Culturalmente, a gente é muito ensinada a não ter amizade uma com a outra, e é uma coisa que está mudando muito, porque a gente está se unindo realmente mundialmente. Mas era muito uma coisa de disputa que vem até das novelas. Sim, sabe? sim. Mostra que tipo, o homem é super brother, né? As mulheres são inimigas, né? Tipo isso. Exato. E eu fiz uma animação esses dias que fala sobre elas nas exatas. E tem uma estatística de mulheres nas ciências, assim, da área de matemática, que vai demorar pelo menos uns 100 anos para as mulheres estarem no mesmo patamar dos homens em questões estatísticas, sabe? Então eu acho que isso também deve ser para o mundo criativo. Sim, porque não era permitido, né? Essa que é a questão, né? Hoje em dia ainda é permitido, mas parece que é uma permissão velada, né? É uma permissão assim, beleza, trabalha aqui, mas fica na sua aí porque você não vai ter os mesmos acessos, sei lá. Velada que tem, dentro desse questionamento que a gente fez no grupo, tem uma menina que fala, eu comecei a trabalhar, sei lá, corrija-me, gente, uns 10 anos atrás, sei lá, e ela estava na faculdade falando, como é que eu posso aprender isso pro professor, sabe, tipo, animação. E ele falou assim, ou você estuda fora, ou você namora um animador. Um animador. Tipo, você tem que... tá ligado? Ou você é animadora, gente. Tipo, olha o cara falando esse tipo de coisa, sabe? E são coisas que a gente descobre conversando entre a gente. Então, o pior... Sabe? O pior é que ele não repara que tá falando uma coisa muito tosca, sabe? Isso é o mais louco ainda. E também às vezes vem do condicionamento, né? Geralmente, quando eu converso sobre esse tipo de assunto, sobre preconceito, sobre essas coisas com outras pessoas, eu sempre observo, para quem tá conversando comigo, de onde ela vem, qual que é o background dela com relação a, tipo, pais e tal, porque às vezes o cara tá falando de um jeito que ele nem tem consciência, saca? Porque é um condicionamento tão forte que o cara não sabe que ele é. Uma vez eu tava conversando com a Rafa, lá no Slack, lembra, Rafa? E você me ensinou um negócio lá que eu lembro até hoje. Eu lembro que a gente tava conversando sobre projetos colaborativos e tal, e a Rafa me deu uma raquetada lá no Slack e eu achei do caralho, porque eu tava conversando com ela e ela pegou e falou assim, cara, ó, deixa eu te mostrar um negócio. E ela me mostrou um ponto de vista que eu não tenho, porque eu não tenho acesso a isso, né? Por mais que você reflita, né, que um homem reflita, não sei o quê, a gente não tá sentado no sapato de vocês, certo? Então ela pegou e falou assim, não, olha que dá uma sacada nisso aqui. Aí pegou e me mostrou por A mais B que eu realmente estava falando bobagem. Eu falei, não, beleza, é isso aí, né? Lição aprendida, anotado no caderninho, você agora consegue passar isso adiante de alguma forma, né? Passa o seu filho, passa os seus amigos, seus colegas profissionais e tal. Então, geralmente, esse lance também é muito... O que eu acho perigoso também, saca? De você, às vezes, não reparar que o condicionamento pode estar falando mais alto do que a pessoa, né? Às vezes o cara não tá querendo ser maligno, tipo, eu não tava querendo, tava conversando com a Rafa super nanás e tal, mas eu não tava percebendo o meu próprio condicionamento falando, sacou? E ela pegou e falou, olha aqui, né, dá uma sacada nisso aqui, você não tem experiência de causa, pá, olha isso aqui, pá, mostrou. Eu falei, realmente,
Quando a pessoa fala de cátedra, você fica quieta e sai, né, pelo outro lado. Hoje a gente tem as redes sociais e a gente tem que ter sempre uma resposta certa, tá sempre brigando e tal. Pensar que a gente tá sempre aprendendo e ensinando mutuamente, a gente consegue fazer uma mudança mais efetiva, né? Eu acho que nunca tem que estar, tipo assim, eu nunca fui uma pessoa, tipo, agressiva, assim, tipo, sou uma pessoa que, porque, tipo, eu vejo muitas pessoas, meninos, whatever, parte com sangue nos olhos, sabe, tipo, porque tem opinião diferente, tipo, já xingam, tipo, vai tomar no cu, não sei o que, você não entende, não sei o que. Então, tipo, geralmente eu acho que é legal ter uma certa, muitas vezes, empatia de todos os lados, do meu lado, do outro lado, tudo mais. E, sei lá, tipo, por exemplo, eu sempre tento explicar numa Nice, assim, que nem, tipo, sei lá, que rolou o post lá no Motions BR, tipo, falo, não, galera, tipo, esse aqui é o meu ponto de vista, há pessoas que concordam, há pessoas que não concordam, mas eu acho que não é uma coisa assim, sem empurrar no sentido, tipo, meu, abre tua boca e, sabe, tipo, porque claro. Isso não vai ajudar, né, esse ponto não vai ajudar, a pessoa vai ficar com raiva, a pessoa não vai, sabe, eu acho que tem que mostrar o seu ponto de vista numa Nice, assim, também, tipo, meio que vai, sabe? E é uma questão de bom senso e de realidade, né, tipo, quando a gente conversa sobre isso, todo mundo fica com um pouco de dedos, às vezes, porque fica com um pouco de, sei lá, de receio de falar como as coisas são de verdade, né. Lembro que eu entrevistei a Big Grandnet lá no Ler Lemonade, e ela, na entrevista dela, ela fala algumas coisas nesse sentido com relação a assédio, sabe? Que ela conhece amigas que foram assediadas dentro do ramo de motion, não sei o quê. Pra quem não leu a entrevista da Bi, pode entrar lá no lerlemonade.com, tem a entrevista lá, e ela conta um pouco. Então é uma parada assim, que não é, tipo, não é firula, certo? Né? Vocês sabem disso, eu sei disso. Óbvio, eu nunca vi isso, nunca presenciei, mas a gente sabe que não é firula. E esse lance de não ter as meninas né, de você não enxergar, vocês mesmos como mulheres não enxergam as outras mulheres dentro do próprio mercado, né? Isso é muito estranho, saca? E sabe que o pior é que muitas vezes é invisível, sabe? Não é uma coisa... Então, às vezes é do tipo agressivo, óbvio, né? Uhum. Mas tem outras vezes que é estrutural, sabe? Simplesmente você não sabe porque não tem uma diretora que é mulher, sabe? Você não sabe. E por quê? Porque é, tipo, uma coisa mais social, sabe? É, tipo, os caras se indicam entre eles, vão fazendo sua turminha, sabe? E, tipo, a mulher fica por fora, porque é uma coisa mais social, às vezes, né? Do que uma coisa de motion, de qualidade. Quem nunca ouviu falar, né? Eu não gosto de ter chefe mulher, assim. Às vezes nunca nem teve uma chefe mulher, sabe? E aí, como também é difícil liderar uma equipe, às vezes, porque por conta desses condicionamentos, às vezes, assim, sei lá, algumas mulheres, elas têm que tentar falar mais alto, se impor mais, ela não é ouvida, ela é muito queridinha. Eu sempre tentei ser muito fofa e tal, mas eu acho que também porque eu comecei cedo, eu era insegura, e essa segurança também é ruim, sabe? Então é todo um trabalho que a gente tem que fazer, e a gente é muito condicionado a dizer assim, precisamos de uma produtora, vamos contratar um diretor de arte, sabe? A gente é tão condicionado que até os artigos até mudam. Os termos, né? Até os termos mudam de acordo. Verdade. É foda, né? Eu acho que essa mudança feminina é bem difícil, que eu acho que até tinha comentado com o Dia na época que as meninas, elas, por ser um mercado que tem pouca menina e por ser uma coisa condicionada, diretor de arte, animador, não sei o quê, e a gente sempre vê referência muito masculina, as meninas, elas ficam, se sentem mais tímidas em postar seus trabalhos, elas se sentem, tipo, muitas vezes inferiores, porque, tipo, como não tem nenhuma menina, tipo, não tem quase nenhuma referência, isso tá mudando, meu Deus, agora tipo, a gente já vê muito mais referência, muitas vezes elas se sentem inseguras de falar, cara, eu vou postar meu trabalho aqui, mas, tipo, cara, tipo, toda vez que muitas vezes a gente vê referências, tipo, das meninas do grupo, que isso é muito massa, elas comentando sobre isso, de que muitas vezes elas, sei lá, elas se sentiam com vergonha ou tudo mais de postar alguma coisa porque tinham medo de levar patada, porque tinham medo de acontecer alguma coisa que fosse desagradável, sabe? Justamente pelas experiências que elas tinham trazido. Às vezes até de ser elogiada só por ser mulher, assim. Sim, exatamente, que é outra coisa que acontece também, né? O cara te dá o joinha. Uma das meninas comentou isso, tipo, que ela tava inclusive a Bi comentou uma coisa parecida, mas, tipo, essa menina do grupo em específico comentou, eu sempre vi os meninos recebendo feedback e meu chefe não me dava feedback, e eu quis saber por quê, porque ele falava, eu tenho medo que você vai chorar. Tipo, what the fuck, velho? Como assim? Eu quero receber feedback que nem os meus colegas, sabe? Eu também quero crescer igual,
legal, sabe? Eu não vou chorar. E se chorar também, foda-se, meu. Tipo, qual quero problema crescer. também? Qual o problema de chorar? E essa coisa do feedback real e sincero é uma coisa que a gente ainda tem que aprender, porque o Brasil é muito bacaninha, assim, né? Tô postando meu trabalho. Da hora. Mas ninguém comenta profundamente. E o feedback é onde te ajuda a melhorar, sabe? Passei por um lugar que eu tinha que animar um personagem, tinha que animar tão fluido, e aí o cara era meio duro, assim, na resposta, mas não duro, tipo, grosseiro. Mas ele exigia que eu fosse boa, e isso foi muito bom pra mim, sabe? Porque o cara vai fazer isso com outro cara. Como se fosse um homem sentado ali, o cara ia ser do mesmo jeito. Falou, velho, pelo amor de Deus, faz esse trem direito. Por que ele não pode falar isso com você? Ele falou, Marcita, não tá tão legal, né? Vamos fazer isso aqui melhor? Porra, chega do... Porque assim, eu acho que, assim, beleza, todo mundo tem que ser educado, né? Até dado ponto, a postura ali, a conta, seja onde for, porque ninguém precisa ficar se ofendendo, ainda mais dentro de um estúdio onde você vai trabalhar todo dia com todo mundo, né? Vai ficar depois aquele mimimi lá dentro. E eu acho que, na verdade, esse é um grande problema da internet, pelo menos na minha opinião, sobre rede social, porque a galera é muito mimizenta. Até a galera do motion mesmo, assim, em geral, a comunidade motion brasileira, ela tem um mimimi, assim, interno ali no Facebook que, tipo, cara, o cara posta animação perfeita, se neguinho vai lá e ainda mete o dedo. É chato, saca? Porque às vezes o cara pode... Velho, não tem nada ali, não tem defeito, não tem o que comentar. Você pode falar só pro cara assim, velho, você não precisava nem ter postado isso aqui. E aí os caras começam a achar defeito, né? Porque o cara quer participar, né? E aí, como vocês também disseram, às vezes uma menina vai lá e posta, o cara vai dar aquele comentário, mas não é um feedback, e às vezes vai dar aquele like porque é mulher, e não porque às vezes a guria merece ou porque o cara admira o trabalho dela, ou seja lá o que for, né? Existe sei lá, um protecionismo às vezes disfarçado aí de preconceito. Sei, cara, é difícil. E é uma parada complicada isso aí, cara, porque eu considero que a gente tá num ponto tão massa, assim, de relações humanas, assim, tá longe do ideal, tá? Não tô falando que tá ideal. Mas eu acho legal que a gente tem conexão, a gente pode ligar aqui no Skype, conversar, bater papo, falar as paradas sem firula nenhuma. E ao mesmo tempo a gente vê que por trás, na verdade, a coisa continua chata, do mesmo jeito e sei lá, conservadora, vai. Nosso grupo é legal porque a gente consegue postar e aí a gente tem, sei lá, tipo, a gente é amorosa uma com a outra, mas tenta ser realista, tipo, olha, esse timing não tá tão legal, você podia melhorar esse tipo de ilustração, então a gente tá tentando jogar real, sabe? Pra não ficar passando pano, a gente não precisa disso, a gente tem que crescer e ser foda. Tem dois papéis, acho que bem importante do nosso grupo, assim, que gerou. Primeiro, esse espaço mesmo, né, de fala para todo mundo que quiser ali postar dúvidas, trabalhos, sugestões, para a gente fazer coisas juntos, projetos colaborativos, que aí uma ajuda a desenvolver a outra. Então, gerou essa rede amigável, né, de acolhimento para que cada uma a gente possa se desenvolver. E segundo, que é muito legal, é exatamente isso que a gente está fazendo agora, sabe? Levantar, tipo, quando as meninas postaram, acho que no grupo de motion designers, os homens falaram, mas não entendo o porquê de ter um grupo só de mulheres. Aí tem um questionamento, porque quem não é mulher não se coloca na pele, né? Sim, claro. Então, assim, a gente se colocar no lugar do outro, fazer essa reflexão, todos esses pontos que a gente levantou aqui, que são exatamente os pontos que a gente ouviu de cada uma de nós lá, sabe? Dificuldades que não são, assim, irreais, né? Elas estão aí mesmo no dia a dia. Não é frescura, né? Vamos dizer assim, não é frescura, né? Porque tem gente que acha que é frescura, né? Tem gente que acha que não rola. E é legal quando vem esse tipo de movimento. Quando eu fiquei sabendo do Garota de Motion, eu fui lá olhar e falei, cara, que troço legal. Quer dizer que então toda menina que trabalhar na área pode vir aqui, acessar, né, entrar em contato e entrar e colocar o portfólio aqui, que vai ter essa janela. Saca? Vai ter essa janela específica aqui. Isso é um negócio muito louco, porque isso não rola, cara. Tipo, geralmente a coisa assim, ela ou é anônima, né? Tipo, sei lá, tem o Layer Lemonade, que é uma entidade anônima, né? Um blog de notícias, piriri, que teoricamente ou tecnicamente não favorece ninguém, né? Favorece a todas. Favorece a todos, pelo menos na teoria, né? A gente também não sabe até que ponto isso é verdade, porque, como eu falei, você pode estar sendo machista inconsciente, né? Você pode estar fazendo a coisa por questões de condicionamento e tal. Isso não é desculpa também, mas pode acontecer. Mas se você olhar mesmo lá no nosso hall de entrevistas, você vai ver que na entrevista do Leila a gente deve ter entrevistado 3 ou 4 meninas dentro de, sei lá, 20 caras, né? Você vê que o número é muito menor, né? De cabeça aqui eu lembro da Bi e da... Bruni Mai. Uma coisa pra você. Vou puxar uma coisa pra você. Isso vai crescer.
É isso aí. Eu quero mais é que cresça mesmo. Eu queria ter uma host aqui comigo no podcast. Uma mulher aqui junto comigo toda a edição, pra gente ter... Porque eu acho legal ter esse outro lado, saca? Porque a percepção feminina é diferente, né? A percepção masculina é diferente. Se a gente pudesse usar isso de uma forma mais equilibrada, né? Seria muito mais legal do que ficar, às vezes, tendo que aturar esse tipo de postura, né? Dentro de locais de trabalho. Lendo algumas animadoras, você percebe que, às vezes, o que também desencoraja é que existe um certo tipo de padrão de linguagem que parece mais masculino, sabe? E, felizmente, hoje, as linguagens estão mais misturadas. Então, você consegue ver um motion, um trabalho de arte, assim, e você não sabe, tipo, dizer se é feminino ou se é masculino. Mas, antigamente, era uma coisa meio 3Dzão, umas coisas mais super-herói, sei lá, que, às vezes, não atrai muito, muita gente mistura, né? Porque a gente é muito dominado por sei lá, os filmes são contados por homens, assim. A indústria de cinema ela é absolutamente masculina. Que eu não consigo de cabeça aqui, deixa eu pensar em alguma diretora de cinema aqui que eu lembro de cabeça. Eu acho que eu não lembro de nenhuma. Pois é. Tá vendo? Não lembro, cara. Você tem uma carreira aqui na minha cabeça aqui só de diretores que são homens. Eu não lembro de mulheres. Eu lembro de uma, pelo menos para mim é um grande expoente. Eu não lembro o nome dela agora aqui, que era a responsável por fazer colorização no estúdio Ghibli, que é uma grande mestre de animação. Não lembro o nome dela, ela faleceu inclusive ano passado. Que é uma das poucas assim desses grandes expoentes, por exemplo, dentro de animação que eu lembro que existe aí fora. E isso é um problema, né? Você vê que é um cara que está dentro da área, né? Que tem um blog de animação em motion, né? E não consegue enumerar de cabeça profissionais femininos. É perigoso, né? Porque, ou o que está acontecendo? Cadê? Tem uma coisa que a gente sempre fala, né? Essa coisa de ter homens e ter mulheres, perfeito. A gente está nessa fase de transição, na verdade, né? Porque até o direito dos votos para as mulheres foi adquirido no século XX. Sim. A gente está no início do século XXI, é tudo muito recente, esse background de direitos, né? valorização, né? Enfim. E a gente está começando a superar tudo isso. Mas essa coisa do homem e da mulher, a gente, mesmo assim, falando isso, a gente está dentro de um condicionamento, né? Porque o homem e a mulher, os dois, eles têm o feminino e o masculino. E a gente acha que o homem é só o masculino e a mulher é só o feminino, mas não, né? A mulher, ela tem as duas forças, o homem tem as duas forças. A gente só vai conseguir equilibrar isso quando cada um de nós conseguimos ver essas duas forças e dar voz para os dois lados, né? Inclusive, eu sempre achei que qualquer tipo de arte é geralmente uma expressão muito mais feminina do que masculina. Porque tem um tipo de perfeccionismo ali que geralmente o homem não tem, porque o homem é um bicho muito objetivo no que faz e tal, e a arte é uma coisa meio subjetiva, né? Então, você vê que a maioria dos grandes mestres aí de música, de pintura, a gente não precisa nem citar aqui, são homens. Mas esses caras deviam ter mentes extremamente femininas, porque a energia de criatividade, ela vem desse lado, saca? E geralmente quem faz certo tipo de coisa, o cara fica meio feminino. Eu não tô falando que o cara vira homossexual nem nada, o cara fica feminino, a energia dele fica feminina. Isso é um negócio massa, porque equilibra, né? O cara que nasce com aquela energia mais yang ali, né? O cara é yang mesmo, né? Eu acho que é energia masculina. Então o cara nasce mais yang, ele vai, às vezes, temperando ali no meio da vida dele, porque, sei lá, inclina pra uma... E aí a gente parece que faz invertido, né? Aparentemente. A gente pega... Não, tá, eu estou usando essa energia feminina aqui para produzir isso aqui, mas eu vou falar que, né, que isso aqui é uma coisa que pertence aos homens, vamos dizer assim, né? Que é o que aconteceu durante os séculos aí com relação à literatura, né, pintura escambau. A mulher não podia produzir isso nunca na vida. Se quisesse escrever livro, tinha que escrever escondida. Não sei que tem um caso... tem um caso de uma escritora, não lembro quem que ela escrevia com um pseudônimo de um homem... Naquela época de folhetim, né, que publicava as paradas em folhetim, ela escrevia e publicava como um homem para ser publicado, senão não ia acontecer nunca, né? Até pintoras faziam isso. Exatamente. Você tem que disfarçar, né? Você imagina você chegar, sei lá, você mandar seu portfólio de motion com um pseudônimo para uma agência e para um estúdio foda, só para testar, né? Para ver qual que é a reação. Tem até a famosa exemplo da carta da depois você vai na entrevista mulher lá, eu queria ver a cara dos malucos. Tem até um famoso exemplo da carta da Disney, que acho que era uma mulher que queria ser animadora e eles não aceitaram na época, sei lá, nos 60, porque era mulher. Foi.
Então, Eu mas lembro desse cara. a Disney não queria mulheres na equipe criativa. As mulheres não tinham direito a entrar a fazer faculdade até pouco tempo atrás. E a gente Sim. colocar outro ponto ainda mais delicado ainda. Quantas, assim, Opa, mais falhou a tua internet. e quantas Falhou. mulheres motions negras a gente conhece? Sim, tem total. Aí vai mais fundo Aí a gente ainda, vai. né? Homens, Vai mais fundo. acho que até homens negros no motion também são. Sim. É difícil achar homens negros. Eu trabalhei só com um homem negro no motion, maravilhoso, Samuel. E só ele, cara. Tipo, eu não conheço mais nenhum, sim. Tipo, eu nunca trabalhei com mais nenhum. Eu percebo Mas é mulher. naquele grupo de motion designers. Você vê, tudo branco mesmo. Eu vi, tem um evento aí no Motionographer, aí eu vi, assim, as fotos, meio que vi rápido, né? Só branco mesmo. Só. Onde que aconteceu esse evento? Nos Estados Unidos? Canadá? Eu acho que era um evento desses de prêmio, sei lá, eu vi os jurados. Tá. Deve ser o Motion Hours lá, né? Eu acho, assim. Aí era, tipo, e sempre o mesmo, tipo, padrão. Muito fechado mesmo. É legal porque assim, a gente está se incentivando, se encorajando e acaba se encorajando também, mas acaba virando uma coisa política, né? Sim, não tem como. O pessoal é político, né? Não, mas nós somos seres naturalmente políticos. A gente está conversando aqui, por exemplo, isso aqui é um debate, né? A gente está conversando, isso aqui é basicamente um processo político, né? Você dá a sua opinião, eu dou minha opinião, fulano dá a opinião, ciclano dá a opinião, e a gente vai chegando num consenso, vamos dizer assim, né? Não tem como separar, cara. Eu acho que eu acho legal é quando a gente consegue fazer isso sem sair na porrada, né? Porque aí pelo menos assim, você expõe a sua opinião, se você tiver um argumento massa e aquilo que você está falando fizer sentido, você pode me tocar aqui de alguma forma, né? Porque o problema é que as pessoas geralmente querem esbravejar as regras e tal, né? Como dizem por aí, né? Cagar a regra, e aí você que tá do lado de cá, às vezes como ouvinte, você fica meio ofendido e fala, cara, não vou nem te ouvir mais. Mesmo que você tenha razão, às vezes, né? Então, eu acho que quando a gente, como a Márcia falou aí, a gente acaba fazendo isso, parece que fica meio que político. Realmente cara. E tem que ser mesmo, porque como é que faz? Não é que não existe, saca? Isso aqui é um negócio que a Bruna e Maia até me falou, cara, não é que não existe mulher dentro do motion, por exemplo, dentro da animação. Você não vê porque elas não são acessíveis às vezes, saca? Porque elas estão às vezes enfiadas dentro de algum buraco, sei lá. Mas não é questão de tenho poucas. Às vezes é só simplesmente porque você não conhece. Porque eu acho que tem pouca, sabe? Eu acho que ainda... Proporcionalmente, né, com certeza. Para afirmar, né? Proporcionalmente, eu acho que provavelmente sim, porque você não vai ter meio a meio. É muito difícil ter meio a meio, ou um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Vai ser sempre um pouco mais, às vezes por causa de inclinações. Nossa, mas porcentagens. A gente pode ver artigos que tem porcentagens e é, tipo, absurdo mesmo. Pois é. Você vê nos estudos, nas escolas de design, nas escolas de motion, na parte ainda, né, da teoria ali, é meio 50-50 a quantidade de mulheres e de homens. Aí é quando você vai para o mercado de trabalho que você vê essa discrepância. Aí vem a linha de corte, né? A hora que vai pro mercado. Exatamente. É foda. Isso aí que mata, né? Porque aí você tem um monte de gente preparada para trabalhar e seleciona por causa de sexo, ou seja lá o que for, né? Eu nem acho que é por causa assim, só estamos achando o portfólio masculino bom. Mas é porque eu acho que também tem aquela coisa cultural, sabe? A mulher cresce mais para ser incentivada a ser cuidadora, então ela é uma ótima educadora, sabe? Mas eu acho que essa coisa cultural mesmo, educação, sabe? Eu acho que a gente tem tipo, uma visão... É engraçado que essa coisa a gente tem uma visão muito pré-definida, assim. Um exemplo, tipo, rápido, assim. Aqui no Mocho, eu faço muito parte de atendimento, mas eu sou animadora, certo? Eu faço tanto animação quanto o Gil. Mas eu também faço parte do atendimento, enquanto ele faz uma parte mais financeira, a gente divide essas partes. Porém, como eu tô mais à frente de mandar e-mail, não sei o quê, muitas vezes as pessoas acham que eu não animo, que é o Gil que anima. O Gil é o animador, então, tipo, geralmente eles olham o site, eles pensam que o Gil que fez tudo, não sei o quê, e eu só faço atendimento. Aí eu falo, não, eu sou animadora também. Você tá falando verdade, com quem vai fazer o job, né, filho? Relaxa. Então, eu sou animadora. Aí, tipo, ele já é uma coisa meio, tipo, ela é atendimento, então ela que faz atendimento, né, tipo, mas ela não anima, não sei o quê, então, não, tipo...
Realmente é uma coisa mais pré-definida, assim. A gente fez um encontro com as animadoras do Brasil, né, na casa de uma delas, e aí, assim, a gente ouviu relatos de todo mundo e tal, e tinha, assim, perfil de pessoa, assim, as meninas, uma das que falaram, falou que gostava muito de animação, tinha uma paixão muito grande por isso, mas o jeito dela, ela sempre foi uma pessoa mais amorosa, assim, mais introspectiva, não tinha esse ímpeto de, sei lá, de ser brincalhona, de zoar o outro, de, sabe, essa energia masculina, e aí isso fez com que ela fosse cada vez mais, assim, sofresse bullying, né, sofresse, assim, discriminação, acusações, e ela foi aos poucos sendo... até ela mesma entrou nesse ciclo, né? Porque a gente a gente reproduz o machismo, a gente reproduz um monte de coisa até o momento que a gente começa a refletir sobre isso e deixar de reproduzir esse comportamento, né? Mas ela acabou indo parar como produtora cultural, sabe? Então, nós mulheres, a gente se unindo, a gente consegue se fortalecer para a gente não cair nesses nossos mesmos vacilos, entendeu? Porque, né? De forma ou outra somos nós que escolhemos nossa vida, mas de alguma maneira o meio nos molda a escolhendo coisas que nós somos aceitas, que nós somos, né? Porque ninguém tá afim também de ficar num lugar onde você não é considerado, vamos dizer assim, né? Você acaba meio que, não, beleza, já que ninguém tá me dando moral aqui, eu vou migrar para outra área, porque às vezes ali eu tô, né, sei lá, vou migrar para outra, sei lá, cargo, né? Porque pelo menos ali eu vou ter algum tipo de, sei lá, de respeito mútuo, vai saber, né? Então, eu particularmente não ia gostar nem um pouco, né? Você imagina estar num estúdio e o cara ficar me enchendo o saco lá, porque, sacou? Todo dia, né? Todo dia. O neguinho fica me olhando diferente, Não, pelo amor de Deus, isso aí não existe. Ainda mais se você estiver no mesmo patamar, né, dos outros caras, né, de outras pessoas, você tá ali olho no olho com os caras ali de qualidade, às vezes até acima, né? E tô cansado de ver mulher aí acima de muito neguinho que tá na internet aí, descendo o cacete na galera e não tem o mesmo reconhecimento, né? Impressionante, assim. Fica uma coisa meio... Inclusive fica parecendo tem um negócio que uma vez eu reparei, eu não sei quem foi, cara. Bom, também se eu soubesse quem não ia comentar o nome. Mas eu sei que um cara viu um portfólio, acho que foi da Bia, não sei, ou da Erika Gorow, como é que é? O nome dela é muito complicado. Eu já entrevistei a Erika também. Eu acho que foi da Erika, eu acho. E o cara falou, nossa, velho, nunca imaginei que uma mulher... Eu falei, como assim, velho? Isso não é uma aberração, né? Tipo, então, cara... Não ver um trabalho bom de uma menina não é uma aberração. Não tem nada anormal nisso. É normal. As meninas lá, elas falavam isso. O elogio era, cara, você anima igual homem, mano. Tipo... Isso não é elogio, né? Isso é uma ofensa. Cara. Até hoje. Nossa, muito centro do mundo, né? Não, isso é uma ofensa. O cara falar isso, porra, você anima igual um homem. Fudeu, né? Você anima igual a mulher, cara. Você anima muito bem. Igual eu, cara. Você anima muito bem, é isso aí. Mandou muito bem. Esse o comentário é só isso, não precisa colocar o homem ali na jogada, né? Como se tivesse... Colocar o sexo, né? Tem coisa que fica corrigindo, assim, pensa lá, nossa, essa pessoa é pica das galáxias. Essas coisas eu vou tentando trocar, porque a gente fica falando muito, mas a gente coloca, sabe, o pênis como uma coisa, sabe? Tipo, pode crer. O pica da galáxia. Cara, pra você ver, até expressões, né? Até expressões linguísticas são comandadas essas... Animais de tetas, mano. Por que falam isso? Tetas da galáxia, cara. Tetas da galáxia. Foda. O que é tetas da galáxia, cara? Você vê que até na linguagem a gente acaba cometendo esse tipo de gafe, né? Não é brincadeira. Meninas, a gente bateu nossa hora aqui. Só pra gente não encerrar de repente, assim, acabou. Que vocês acham do mercado de motion atual brasileiro para mulheres? Resumão. O que vocês acham? Como que tá? Como é que vocês se sentem nesse mercado hoje em dia? Porque a gente tá falando aqui de várias percepções do projeto do Garotos do Motion e tal. Fica uma coisa, às vezes umas pontas soltas, mas qual que é a percepção de vocês, assim, preto no branco, sobre o mercado de motion, pelo menos no Brasil, que é onde a gente está inserido e onde as pessoas escutam esse podcast? A gente sente que finalmente a indústria está se dando conta de que somos poucas e de que eles precisam da gente, do nosso jeito de trabalhar. Hoje eu presto serviço por uma agência que dá preferência para mulheres por conta do trabalho, por conta dessa questão feminista mesmo, que é bacana.
Então, a gente vê que está crescendo, gente procurando mulheres para trabalhar. Você quer trabalhar uma animação que tem um tema voltado para a mulher, mas aí você só coloca homem na equipe, aí começa a questionar. Tipo, esses dias fui contratada por um cara de uma produtora que falou, só vai homem trabalhar nessa animação que fala sobre elas nas exatas, que é sobre ter poucas mulheres na matemática e nas ciências. Então, eles quiseram ter uma mulher na equipe. Então, a gente vê que, finalmente, o mercado está se dando conta disso, sabe? Eu acho que está bem aberto mesmo. A gente até recebeu assim mensagem de tipo, a gente está procurando aqui um animador para a gente quer contratar uma mulher, a gente quer ver portfólios, tudo mais. Então, eu acho que, por um lado, sabe, pode ser que para nós ainda seja a questão social que a gente comentou antes, seja uma barreira, né? Uhum. Mas, por outro lado, eu acho que tem estúdios que têm interesse mesmo de conhecer as meninas na área. E eu acho isso super legal. E o mercado de motion está super aquecido no Brasil. Está precisando de de gente boa trabalhando e está bem aberto. Então, a gente encoraja todas as meninas, os caras também, para se jogarem, estudem, sejam nerds, sabe? Eu acho que o mercado de motion, as pessoas que estão contratando, elas estão muito mais abertas, assim, tipo, eu senti isso. Inclusive, o portfólio no Garotas do Motion tem ajudado e tem dado resultado. Eu recebi e-mails, meninas têm feito trabalhos, isso está sendo muito legal. E, porém, eu sinto que as meninas elas estão melhorando também um pouco, porque como passou muito tempo, muitas meninas elas têm eu conheci muitas meninas muito, muito boas, mas que elas não divulgavam o trabalho, que se escondiam, que não sei o quê. Eu acho que isso está começando a mudar aos poucos, sabe? Agora, porque acho que essa mudança tem que partir um pouco da gente também falar, não vamos ter medo de postar, não vamos ter medo, porque senão a gente vai ficar escondida, sabe? Então, tipo, manda no portfólio das Garotas Motion, a gente realmente divulga, tipo, eu divulgo, as meninas divulgam. Uma menina postou agora falando, cara, acabei de concluir um trabalho que me trouxeram por causa do site Garotas do Motion. Então, tipo, isso foi muito massa. A menina concluiu o trabalho e tudo mais, e postou lá falando que foi isso massa. Eu recebi e-mails falando, te achei no Garotas do Motion, não sei o quê, você quer fazer um job com a gente? Então, tipo, não ter medo de postar, não ter medo de ir em frente. E de entrar em contato com vocês também, né? Porque lá é uma janela, né, cara? Então, exato. As meninas têm que aproveitar isso aí também, porque não esse tipo de coisa faz diferença, saca? Seguindo a linha da Rafa, eu acho que, de fato, né, a gente está tendo mais espaço no mercado, mas eu acho que, assim, vendo agora, né, já estando um tempo na área, mas eu acho que a mensagem, assim, que fica, né, é meio... A gente tem que acreditar na gente não pode ter medo de cobrar, tem que valorizar o nosso comprometimento com o trabalho, o nosso jeito de participar, porque é muito diferente, assim, se você está na área, você vai vendo, são muito poucas pessoas que se comprometem, que estão a fim de fazer bonito, com qualidade, né? Então, assim, valorizar o seu próprio trabalho, cobrar por isso mesmo, sabe? Jogar para si, jogar, e se o pessoal sempre joga um pouco para baixo, mas assim, não colocar para baixo por medo, né? O preço, né? Joga para cima, não, tá louco. Não valorizar. Isso, inclusive, é um conselho que eu dou para todo mundo. Falou, velho, valorize seu trabalho, pelo amor de Deus. Saca? Uma coisa que eu sempre fazia era colocar o meu valor, assim, tipo, sem... Aí eu fui aprendendo que o mercado sempre joga um pouquinho. Então, né, a gente já sabe que vai ter mais alterações do que o combinado, talvez, vai ter mais dor de cabeça que o combinado, talvez. Então, já cobra um pouquinho a mais, que já é essa margem que eles vão tentar tirar, né? E tem um negócio legal que a gente está fazendo lá no grupo também, que é essa pesquisa salarial das mulheres. Uhum. Então, para as meninas, entrem lá, respondam o questionário que a gente está levantando, esse banco de dados. Inclusive, a gente pretende, né, fazer mais amplo para ter um comparativo também. Então, entrem lá, meninas, e respondam o questionário para a gente ter essa base. Parâmetros. E depois, se vocês quiserem, a gente pode divulgar isso lá no Layer também, que é uma parada que, às vezes, não sei se vocês querem fazer isso publicamente, sei lá, ou se é uma coisa muito interna, mas se vocês quiserem, o Layer está lá aberto para isso também, para divulgar. E só deixar claro aqui que a Cris é a grande mulher do Garotas do Motion aí. Ela que teve a atitude de fazer o site, ela que colocou todas as bases, os guidelines para todo mundo postar.
Ela que levou o negócio para frente mesmo, e que, né, é a mulher mora aí do... Isso aí, Cris. Parabéns aí pela iniciativa. Na verdade, parabéns para todas, né? Parabéns pela Cris que começou e parabéns para todo mundo que está envolvido nesse processo. Eu gostaria de falar uma coisa, assim, tipo, mais do funcionamento do grupo, sabe? Porque eu acho que vão aparecendo questões como a base salarial, quem sabe o site, quando a gente fez, a gente quer muito, faz tempo já, publicar o collab, né, para a gente fazer um projeto assim juntas, colocar um prazo legal também. E com certeza a gente vai ter, tipo, ideias para a gente fazer em grupo e tudo mais. Então, eu acho que o funcionamento do Garotos do Motion é um pouco assim, sabe? A Rafa foi que levantou aquilo da base salarial, fazer a pesquisa, fez, não sei o que, o link, publicou lá, todo mundo, que massa! E assim, sabe, eu acho que tem espaço para quem tiver ideias, e a gente vai, continua e segue o barco, né, da menina que propôs e tudo mais, então eu acho que isso é muito legal. Massa. Meninas, parabéns demais, primeiro, obrigado pela presença de vocês aqui, tá? É difícil juntar essa galera, né? Foi difícil juntar, mas juntou, né? Você vê que quando junta funciona. Dá pra... O trem rende aqui. A gente pode continuar conversando o dia inteiro se deixar. Então, obrigado demais pela participação de vocês. É um prazer receber vocês aqui. Legal, agradeço aí, Gê, por chamar a gente para vir aqui. É uma janela também, né? Chamar as meninas para participar lá do grupo. E vamos em frente. Isso aí. Bom demais. Então é isso aí, ó. Vem pra lá, meninas. Eu vou deixar aqui na descrição do podcast, no YouTube e no SoundCloud vai ter o endereço vai ter o endereço de portfólio das meninas, tudo, também vai ter o endereço do Garotos do Motion. O grupo do Facebook vocês podem procurar direto lá no Facebook, né? Eu acho que eu vou dar um short link, vou deixar o endereço aqui também. Tem como eu pegar o short link mesmo de um grupo secreto? Tem, né? Eu acho sim. Tem, né? Acho que eu consigo pegar lá. Eu deixo na descrição aí para as meninas que ouvirem o podcast estiverem interessadas e tal. E a gente vai ficando por aqui. Obrigado, Natália. Obrigado, Rafaela. Obrigado, Cristiane. Obrigado, Marcita. Valeu demais. A gente gravando aqui, são 6h30 da manhã. Mentira. São 10 horas da manhã. Aqui são 3 horas. Em Roma... Também de boa. Roma tá de boa, né? Verdade. Eu acordei hoje e falei, caraca, vou ter que gravar podcast daqui a pouco. Será que minha voz vai estar aquela voz enrolada de sono? Acabou de acordar. Então, a gente vai ficando por aqui. Essa foi a edição aqui do Anchor Point com as Garotas do Motion. A gente se vê na próxima. Não esqueçam, quem está ouvindo aí no SoundCloud, não esqueça de deixar aí um comentário e tal. E no YouTube também, deixar aquele like pra gente sempre continuar produzindo esse tipo de conteúdo. E a gente se vê na próxima edição do podcast aqui no Layer Lemonade. Meninas, fiquem na linha aí pra gente se despedir direito. E a gente vai ficando por aqui com a gravação. Abraço, tchau, tchau.